Olá, eu sou a professora Cibele Vasconcelos e nesse vídeo nós vamos aprender um pouco mais sobre os elementos de projeção. Primeiro eu faço uma pergunta: o que são elementos de projeção? Bom, elementos de projeção são aqueles elementos que nós utilizamos para projetar os nossos objetos. Então, toda vez que eu for desenhar, eu vou estar projetando o objeto, certo? Então, vamos conhecer um pouco mais sobre esses elementos, tá? Então, primeiro elemento que eu tenho é o objeto. Objeto é o ponto que eu quero projetar sobre o plano de projeção. Então, antes de começar a desenhar, eu tenho que considerar qual objeto eu vou desenhar. Então, esse é o nosso primeiro elemento. O segundo elemento é o plano de projeção. Eu tenho que escolher onde eu vou desenhar o meu objeto. Então, o plano de projeção é o plano utilizado para projetar o ponto considerado. O terceiro elemento de projeção que eu devo considerar é o centro de projeção. Qual é a projeção, o tipo de projeção que eu vou adotar para projetar o meu objeto? Então, o centro de projeção é o ponto por onde passa todas as retas utilizadas para projetar os pontos objetos no plano de projeção. Então, dependendo do centro de projeção utilizado, eu vou ter imagens projetadas de formas diferentes. Projetante ou raio projetante vai ser a reta que passa pelo centro de projeção e pelo ponto considerado. Então, essa projetante ela vai depender do centro de projeção. De acordo com o centro de projeção escolhido, nós teremos uma projeção diferente, certo? Então, essas projeções, né, elas vão ser classificadas de acordo com o centro de projeção, tá? Então, eu posso ter dois tipos de centro. O centro de projeção finito, onde a projeção vai ser do tipo cônica, ou o centro de projeção infinito, que vai utilizar a projeção do tipo cilíndrica. Então, a classificação desses centros de projeção vão ser de duas formas, ou finita ou infinita. E agora a gente vai detalhar cada uma dessas projeções. Começando aqui pelo sistema de projeção cônico. Então, no sistema de projeção cônico, né, eu posso considerar a lanterna como sendo o meu centro de projeção. Os raios projetantes, né, os raios de luz são as projetantes. E a sombra é a projeção ou a representação do objeto em projeção, certo? Então, esse é basicamente os elementos de projeção utilizados na projeção do tipo cônica. Então, nesse sistema, pessoal, a projeção, né, o centro de projeção, ele é finito. Então, todos os raios de projeção, eles partem de um único ponto e eles, né, vão para o plano de projeção em formato de cone. Por isso que esse sistema, ele é chamado de sistema de projeção cônico, tá? Nesse sistema, a projeção do objeto no plano, ela é feita de forma ampliada, né? Como vocês podem ver, ó, o objeto aqui no espaço, ele tem um tamanho, mas a sua projeção no plano de projeção aqui, ele é um pouco maior, né? Então, essa é a característica do sistema de projeção cônico. Já o sistema de projeção cilíndrico, né? O centro de projeção, ele está no infinito, então a gente não tem condições de verificar de onde partem esses raios luminosos. Então, por exemplo, eu posso considerar, né, numa analogia, que os raios solares, eles são raios projetantes. Apesar de eu saber que eles partem do Sol, mas eles chegam até a superfície da Terra de forma uniforme, né? Então, ele parte do infinito e esses raios chegam até o plano de forma paralela. E a sombra do objeto vai ser a representação desse objeto em projeção. Então, esse é o sistema cilíndrico. Então, qual é a diferença do sistema cilíndrico para o sistema cônico? No sistema cônico, os raios projetantes, eles partem de um único ponto, tá? E no sistema cilíndrico, esses raios, eles partem de forma paralela. Vamos ver agora no próximo slide. Olha só, né? Então, os raios projetantes, eles partem de forma paralela,
porque o centro de projeção ele é infinito, mas dependendo do tipo de projeção cilíndrica, né, eu posso ter duas formas desses raios estarem partindo do centro de projeção. Eles podem estar partindo de forma oblíqua, como é neste primeiro caso, ou de forma ortogonal, como é nesse segundo caso. O sistema cilíndrico oblíquo, né, as projeções elas partem do infinito e têm direção oblíqua, ou seja, formam um ângulo diferente de 90 graus e chegam até o plano, levando a imagem do objeto, né, apesar dessa imagem, né, ela parecer com a imagem do objeto aqui no espaço, mas acontece que ela tem uma pequena distorção dependendo desse ângulo de inclinação, tá? Já quando eu utilizo o sistema cilíndrico ortogonal, essas projetantes elas partem do infinito, né, e chegam até o plano formando um ângulo de 90 graus com o plano de projeção, né, fazendo com que a projeção dessa imagem do objeto no plano seja a verdadeira grandeza do objeto. Quando eu disser que o objeto está projetado em verdadeira grandeza, quer dizer que este objeto ele está sendo projetado no plano igualzinho como ele é no espaço, tá? Então, a projeção em verdadeira grandeza projeta o objeto igual como ele é no espaço. Isso eu só vou ter na projeção cilíndrica ortogonal. Então, eu tenho aqui, olha, as três formas, né, os três sistemas de projeção. Nesse primeiro aqui é o sistema cônico. Nesse segundo aqui do meio é o sistema cilíndrico oblíquo. E nesse terceiro, o cilíndrico ortogonal, tá? Esse sistema cilíndrico ortogonal, né, ele é chamado de sistema mongeano de projeção. Ele foi proposto pelo matemático francês Gaspard Monge, que foi o primeiro a utilizar a projeção cilíndrica ortogonal, né? E dessa forma ele também criou uma projeção chamada bidimensional, que é uma projeção onde a gente projeta o objeto em dois planos de projeção. Vamos ver como é que funciona. Esse sistema de projeção, né, ele veio substituir o sistema de projeção tradicional, onde o objeto ele era projetado em apenas um plano. Então, olha, se eu tenho objetos diferentes, mas se eles são projetados em apenas um plano, a gente observa que suas projeções elas podem coincidir, elas podem ser iguais, né? Então, o Gaspard Monge, ele sugeriu, né, que esses objetos eles fossem projetados em dois planos de projeção, um plano de projeção horizontal e outro de projeção vertical. E dessa forma, né, os objetos de diferentes formatos e tamanhos, eles têm projeções melhor definidas quando eu estou projetando em dois planos de projeção, tá? Então, o espaço é o local onde Gaspard Monge definiu para que os nossos objetos eles fossem projetados. Então, utilizando a projeção cilíndrica ortogonal, nós vamos pegar esse espaço. O que seria esse espaço? O espaço é formado por dois planos, né? Eu tenho aqui o plano horizontal, que eu chamo de π, e tem o plano vertical, que eu chamo de π'. Eles se interceptam formando uma linha chamada linha de terra, tá? Essa linha de terra vai dividir o plano horizontal e o plano vertical em 4 semiplanos. Então, o plano horizontal, ele vai ficar dividido à direita, eu vou chamar semiplano horizontal anterior, ou apenas π anterior. À esquerda, semiplano horizontal posterior, ou simplesmente π posterior. Acima, né, aqui no plano vertical, eu vou ter acima o semiplano vertical superior, ou π' superior, e abaixo o semiplano vertical inferior, ou π' inferior.
Então, esses 4 semiplanos que eu acabei de falar, eles vão formar 4 regiões que a gente chama de diedros. Então, eu vou ter o primeiro diedro situado entre o semiplano horizontal anterior e o semiplano vertical superior. O segundo diedro situado entre o semiplano horizontal posterior e o semiplano vertical superior. O terceiro diedro, situado entre o semiplano horizontal posterior e o semiplano vertical inferior. E, por último, o quarto diedro, formado, situado entre o semiplano horizontal anterior e o semiplano vertical inferior. Nós voltaremos a tratar desse espaço em outras videoaulas. Então, para que é que serve esse espaço, Eu dispondo de um objeto num espaço, em um dos diedros do meu espaço, eu vou ter a projeção horizontal no plano horizontal e a projeção vertical aqui no plano vertical. Então, ao fazer o rebatimento, o que seria o rebatimento? Eu vou pegar aqui o plano horizontal e vou jogar ele aqui em direção ao plano vertical. Então, o plano horizontal anterior ele vai descer e o plano horizontal posterior ele vai subir, de forma que esse objeto ele fique planificado. E eu vou ter, aqui uma épura, que nós chamamos de épura, tá? Onde a projeção horizontal vai estar abaixo e a projeção vertical vai estar acima. Isso para objetos situados no primeiro diedro. Essa épura, ela vai variar de acordo com o diedro que o objeto estiver situado. Então, olha, observe aqui. Se o objeto ele está no primeiro diedro, a projeção horizontal é no plano horizontal anterior. Então, ele vai ficar abaixo da linha de terra. Já a projeção vertical é no semiplano vertical superior. Então, a projeção vertical vai ficar acima da linha de terra. Se o objeto estiver aqui, no terceiro diedro, tá? A projeção horizontal, ela vai ser, olha, agora no plano horizontal posterior. E por isso a sua épura vai ter projeção horizontal acima da linha de terra. Já a projeção vertical, está situada aqui no semiplano semiplano vertical inferior. Então, esse objeto ele vai ter projeção vertical abaixo da linha de terra. Então, dependendo do diedro que estiver situado, nós teremos a épura, as suas projeções situadas de formas diferentes. E para que é que servem essas projeções, Então, eu trouxe aqui 2 objetos, tá? Esses objetos nós observamos que eles são diferentes, porém, quando eu faço a projeção desses 2 objetos no plano horizontal e no plano vertical, eu verifico que eles têm projeções iguais, Então, muitas vezes, eu não vou conseguir uma definição exata de como é o objeto projetando em apenas 2 planos. Eu vou precisar de um terceiro plano de projeção, para que esse objeto ele fique melhor definido. Então, eu vou precisar de múltiplas vistas para que o meu objeto fique bem definido. Então, nesse caso aqui, o objeto ele é diferente dos 2 objetos anteriores, porém, eles possuem, as mesmas projeções horizontal e vertical. E apenas com uma projeção que nós chamamos de projeção lateral é que esse objeto ele fica melhor definido. Então, em alguns casos, eu vou precisar de pelo menos 3 vistas ortográficas para melhor definir o objeto. E, com isso, nós concluímos a nossa videoaula, Eu deixo vocês aqui com a figura do espaço, que nas próximas videoaulas nós iremos detalhar um pouco mais essa figura. Até lá!